Os delegados da Polícia Federal decidiram entrar com ações contra o senador Marcos Duval, do Podemos, e contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL. Contra Duval, os investigadores optaram por uma denúncia-crime na Procuradoria-Geral da República e na própria Polícia Federal, com base no artigo do Código Penal que trata de incitação ao crime. O parlamentar publicou nas redes sociais críticas a um delegado que conduz inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, que miram bolsonaristas. A ação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que é policial federal, é motivada por falas públicas que ele fez contra a Polícia Federal e contra o mesmo delegado. Os delegados também decidiram entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara e do Senado. A CNN busca contato com as defesas de Marcos Duval e também Eduardo Bolsonaro. Federal, no momento aqui que eu estou agora, embarcando para os Estados Unidos, e querem mover um processo administrativo, estão movendo um processo administrativo contra mim, porque eu sou da Polícia Federal, por eu ter proferido palavras da tribuna da Câmara. Isso aqui é mais baixo nível até do que tomar um processo judicial por crime contra a honra. Tá? É um esculacho com toda a categoria de deputados federais. Eu vou recorrer à Procuradoria da Câmara para fazer a minha defesa, porque é inadmissível que o delegado Fábio Schor se sinta no direito de fazer isso daqui, e eu vou ler para vocês a denúncia. Para apurar, processo administrativo, a responsabilidade funcional do servidor Eduardo Nantes Bolsonaro, tal, classe tal, matrícula tal, atualmente licenciado para o exercício de mandato parlamentar por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados com caráter ultrajante e uso de palavras de baixo calão, porque eu falei que ele era um cachorrinho, e depois eu falei que cachorrinho era uma má comparação com os cachorros, cachorrinho do Alexandre de Moraes, e aí eu qualifiquei um pouco melhor para putinhas, mas eu acho que o serviço fornecido por prostitutas é mais qualificado e de mais alto nível do que essa porcaria que vocês fazem. Essa covardia aqui, utilizando-se da mão do Estado para tentar pressionar um deputado federal a calar a boca. Vocês não vão me calar. Se quiser, me prendam, bloqueiem todos os meus bens. A minha satisfação maior nessa vida vai ser quando você, Fábio Schor, isso não é em tom de ameaça, tá? É um deputado federal que ainda, Deus quiser, ainda pode falar nesse país. Quando você olhar o Mickey Mouse pelas lentes do Alan dos Santos, você não vai sequer conseguir pegar um Uber na Flórida, porque você será impedido de entrar lá, se Deus quiser. Mas seguindo aqui na denúncia feita por eles contra mim, tem que dar risada, meu Deus do céu. Por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados com caráter ultrajante e uso de palavras de baixo calão, com infundadas críticas à atividade policial de investigação regularmente exercida por um delegado de Polícia Federal junto ao Supremo Tribunal Federal. Ficou sentidinho, Fábio Schor. Poxa, caramba, então você é servidor público, você serve ao público e o público só pode bater palma e falar, olha que legal, tá jogando senhorinhas como Iracema Gaste de 71 anos na cadeia por 14, 15, 16, 17 anos. Você quer que eu bata palma para isso mesmo? Você acha que está fazendo um serviço à nação. Estão soltando um monte de vagabundo, vocês não fazem nada. Criminoso, bandido, Rio de Janeiro então é barricada para tudo quanto é lado, é a DPF lá do Partido Socialista Brasileiro que o Fachin atacou e não permite a polícia de fazer operações. Isso daí para vocês não está tranquilo, Não deve viver no mundo real, Sofrer com latrocínio, com roubo. Mostrando, inclusive, a foto do ofendido como forma de constrangê-lo e intimidá-lo. Bem, a minha foto está todo dia nos jornais. Inclusive, às vezes expõe até os nossos endereços. O Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, onde existe um escritório político da nossa família, às vezes é depredado, e vocês da Polícia Federal, mesmo com imagens das depredações, com os ataques, André Fernandes no Ceará, várias outras pessoas, vários outros parlamentares, vocês negam o porte de arma para o Carlos Bolsonaro. Parece que existe uma torcida para que ele seja assassinado, Talvez, quem sabe, não sei. Mostrando, inclusive, a foto do ofendido de forma a constrangê-lo e intimidá-lo, ficou intimidadinho. Com o propósito de desmerecer o trabalho policial realizado, e eu não posso desmerecer não, tenho que respeitar, jogar senhorinhas na cadeia, eu desrespeito mesmo, eu não sou obrigado a respeitar isso. Eu quero esculachar isso, eu quero expor a maldade que vocês fazem. E incitar a opinião pública contra a Polícia Federal.
evidenciando-se assim o descumprimento dos deveres de lealdade para com a sua instituição e de tratamento das pessoas com urbanidade e conduta que configura, em tese, a prática das infrações disciplinares previstas nos incisos 2, 11 do artigo 116 da Lei 8.112 de 1990, fecha aspas. Efetuou esse colegiado disciplinar as seguintes deliberações: instaurar o processo administrativo, determinar a atuação por portaria, e aí eu vou botar aqui mais uma cereja nesse bolo. Sabe quando é que esse processo aqui foi instaurado? 31 de dezembro. Esses porcarias trabalham no Réveillon para tentar dizer que um deputado federal está sujeito ainda às leis que regem um servidor da Polícia Federal. Eles desconsideram a atividade parlamentar. Eles cospem na cara dos deputados federais, porque eles acham que o Alexandre de Moraes está acima disso tudo e eles vão conseguir trazer uma punição para mim. Porque eu tenho porte de arma ainda pela PF, funcional, porque eu contribuo para a aposentadoria da Polícia Federal, e foi a maneira que eles encontraram de me perseguir, né? Porque eles tentaram iniciar um processo judicial contra mim por esses fatos aqui, de expor o delegado Fábio Schor, que agora vai ficar mais conhecido ainda, né? E não conseguiram, porque tem uma instrução normativa da Polícia Federal em que, veja só, em resumo, diz o seguinte, que não vale a pena você mover o aparato da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário para condenar uma pessoa por certos crimes contra a honra, porque a pena é muito baixa. Ela sempre vai acabar sendo substituída por uma restritiva de direitos ou um pagamento de uma cesta básica. Então, tem uma instrução normativa da PF dizendo que você não move a máquina pública para isso. Mas, no processo administrativo, como não tem essa proibição, eles esquecem da justificativa dessa instrução normativa da PF e vêm para me perseguir. Então, eu só tenho a dizer que eu tenho muito mais respeito por um ladrão que venha me assaltar na rua, ainda que armado venha para cima de mim, porque ele é menos covarde. Ainda que na ilegalidade e na ilicitude, ele vem e ele pode ainda sofrer uma reação da minha parte. Aqui, vocês não têm sequer esse risco, porque vocês se utilizam da covardia da mão forte do Estado. Vocês são um lixo de seres humanos, para deixar claro. Isso não é uma ofensa. Isso é uma qualificação totalmente devida. Não sou obrigado a respeitar policial federal que fica com medinho, constrangidinho, por conta da atuação de um parlamentar na tribuna da Câmara dos Deputados. Tá ok? Não vou me calar. Fábio Schor, bloqueia os meus bens. Pede a minha prisão. Eu não sou fodão, não. Eu vou sofrer. Mas é melhor você ter essa dignidade do que se sujeitar a viver num mundo onde a gente seja obrigado a aplaudir a prisão de mães de família, pessoas que replicaram a palavra do ministro do STF, Barroso, perdeu Mané, de batom numa estátua e tomam 14 anos de cadeia, como a senhora Inacina Gasti, de 71 anos de idade. Se você tem vó em casa, você já imaginou? 71 anos de idade. Talvez o crime dela tenha sido vestir a camisa verde e amarela. Pessoas que não estavam nem perto da Praça dos Três Poderes. Estavam a quilômetros dali. Outros em outros estados do Brasil acabaram sendo presas por conta dessa ladainha toda de narrativa de golpe, que a gente sabe que não teve. A Bolsonaro esperou sair da presidência para então aplicar um golpe, quando não era mais chefe supremo das Forças Armadas, utilizando-se de senhoras e velhinhas e nenhuma arma, nenhum apoio policial, nenhum apoio de Forças Armadas, nem um tiro disparado, nenhuma arma apreendida. E vocês ainda falam, atocham condenações, né, à Suprema Corte de abolição violenta, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso daí é uma vergonha. Então, sigo firme e forte, não vou me calar, estou indo para os Estados Unidos agora e pretendo aqui estudar para ver, né, a possibilidade de processar você, Fábio Schor, na sua pessoa física, porque essa guerra já está virando pessoal, por abuso de autoridade. Que isso é o que vocês estão fazendo. Perfeito? Aos meus representados, espero estar bem trabalhando por vocês. Seguimos aí adiante. Sigam esse jovem ainda deputado nas redes sociais, porque a gente está trabalhando muito e está dando muito trabalho, muito serviço para quem quer calar vocês. A gente só está no meio do caminho. Espero bem representando os senhores.
Um abraço, fiquem com Deus. Pessoal, eu quero mandar esse vídeo aqui não somente para as pessoas que estão sofrendo, né, com seus familiares presos, alguns, enfim, foragidos, e por conta de um revanchismo mesmo, né, político do Alexandre de Moraes, de colocar penas em pessoas que não cometeram crimes, outras depredaram patrimônios públicos e estão, enfim, tendo penas aí de 17 anos, como é o caso aqui da Débora, né, que perdeu o mané com um batom na estátua ali em frente ao STF e pegou aí uma pena de 17 anos, coisa que nem um estuprador, homicida, enfim, traficante pega aqui no nosso país. De que nós tivemos uma reunião juntamente com o Hugo Mota hoje para poder apresentar o caso da Vanessa, que é uma mãe que tem 6 filhos e, enfim, filhos órfãos, né, mas de um pai vivo, até mesmo porque ele está, enfim, foragido. E a situação muito delicada, muito sensível, e ele literalmente não fez nada. Eu vou contar a história aqui dele. Ele chegou depois da quebradeira, já tinha, enfim, finalizado tudo, só que nesse momento o avião começou a jogar bombas para poder, enfim, dispersar as pessoas, e ele entrou dentro do Planalto. E ele falou que, poxa, vi lá que tinha pessoas orando, alguns em pé, enfim, esperando, autoridades, policiais, e ele se refugiou. E por curiosidade, né, por querer ver o que estava acontecendo, acabou aí pagando um preço muito alto, né, pela sua curiosidade. Porém, um ponto importante é que criminoso que comete um crime e fica na cena do crime. Ou seja, é mais uma prova de que, de fato, por ele não ter cometido nenhum crime, ele estava ali, enfim, daqui a pouco você é direcionado para poder sair daqui em segurança e vai dar tudo certo. E infelizmente não foi isso que aconteceu. E hoje a Vanessa, que é mãe desses 6 filhos, pôde contar toda a sua história para o presidente Hugo Mota, que, enfim, o único compromisso que ele fez foi o diálogo. E esse compromisso é importantíssimo, até mesmo porque é através do diálogo que você sensibiliza, é através do diálogo que você consegue, né, enfim, fazer com que as pautas andem aqui nessa casa. É óbvio que nós temos uma meta de antes, né, aí do recesso do meio do ano, a gente consiga, que seja para colocar isso em pauta. E uma coisa que eu peço para vocês, assim, encarecidamente, para poder pedir aí para o seu deputado, enfim, para o seu senador, é de que vote favorável à anistia, porque a justiça tem pressa, né? Se fosse teu pai, sua mãe, enfim, seu avô, seu tio, sua tia, sua filha, como você estaria, né? Cada dia sem o teu pai é um desespero, né, para aquelas crianças. Então, assim, se você escuta a história, né, dessa mãe, juntamente com essas crianças, olha no olho delas, é impossível você não ter empatia, né? E quem não tem empatia com essa história é porque, de fato, tem uma empatia seletiva, né? Porque a anistia, antigamente, foi dada aqui no Brasil para pessoas que, enfim, cometeram crimes extremamente pesados, né? Desde assalto a banco até, enfim, guerrilha armada. E você percebe que a esquerda ela é mestre, né, em simpatizar, em sensibilizar. Por exemplo, o Cesare Battisti, né, que tem, se eu não me engano, aí 4 assassinatos nas costas. O Lula negou a extradição dele para o país dele, agora ele está lá com prisão perpétua. Então a esquerda ela tem uma indignação e uma sensibilidade muito seletiva, né? Então, se eles estivessem de vermelho ao invés de verde e amarelo, pode ter certeza que eles já estariam pedindo também anistia. Vamos continuar conversando, trabalhando, porque a justiça tem pressa. Graças por estar aqui, vou falar em português. Eu sou advogado, meu nome é Paulo Faria, eu sou advogado de Daniel Lúcio da Silveira, parlamentar, que foi, que por causa de um vídeo publicado no YouTube em 16 de fevereiro de 2021, foi decretada sua prisão em flagrante. Ele foi preso por um vídeo. Neste vídeo, ele expressou o seu pensamento, a sua liberdade de expressão, e o nosso artigo 53 da Constituição Federal, ele prevê que os parlamentares, deputados, senadores, eles são imunes por quaisquer palavras, opiniões e votos. Daniel Silveira, em 16 de fevereiro de 2021, foi de ofício enviado para a cadeia por causa de um vídeo onde ele criticou ministros do Supremo, especialmente o senhor Alexandre de Moraes, e o mesmo não gostou
sem que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, requeresse a sua prisão, ele de ofício mandou a Polícia Federal prender Daniel Silveira num véspera de feriado, às quase meia-noite. E Daniel Silveira foi... isso foi em 16 de fevereiro de 2021. A censura no Brasil começou em 14 de março de 2019, com a portaria GP 69 do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira, a partir de 16 de fevereiro de 2021, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Hoje, Daniel Silveira cumpre a pena em Bangu 8, Rio de Janeiro, em regime fechado. Qual foi o crime dele? Expressar. Ele expressou a sua opinião, a sua indignação diante da inanição e diante de uma omissão do Supremo Tribunal Federal com relação a cumprir a lei e a Constituição. O vídeo, e aqui eu não defendo o conteúdo do vídeo, mas a liberdade de expressão a qual Vossa Excelência defende, inclusive a liberdade de falar aquilo que a outra pessoa não gosta. A nossa Constituição Federal, no artigo 220, parágrafo 2º, ela veda qualquer espécie de censura, seja ela política, seja ela cultural, seja de qualquer forma. Nossa Constituição veda. Mas Daniel Silveira, ele foi, desde 2021, perseguido. Ele foi preso e condenado. E essa prisão foi ocasionada, senhor Pedro, por conta de um vídeo publicado na internet que o senhor ministro Alexandre de Moraes afirmou que aquilo ali seria um flagrante perpétuo. Aquele vídeo poderia, inclusive, ficar eternamente ali, que ele estaria cometendo aquele crime o resto da vida dele. Então, o Daniel Silveira é o exemplo maior de como a censura no Brasil ela está instalada a partir de 2019. A liberdade de expressão é um direito e garantia fundamental, é um direito, inclusive, da Convenção Americana dos Direitos Humanos, está previsto, e ela foi absolutamente desrespeitada. O Daniel Silveira, ele, além dele ser condenado, o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, que é o julgador, que é o acusador, que é o carcereiro, que é o Ministério Público, e agora ele é o executor da pena do Daniel Silveira. Então ele é tudo. E ele condenou Daniel Silveira junto com outros 9 ministros. E isso, ao longo desses 4 anos, vem abrindo portas para que outros parlamentares, como Marcel Van Hatten, que esteve aqui hoje de manhã, como Eduardo Bolsonaro, a Daniel Silveira está sendo utilizado como jurisprudência, como precedente, como algo para poder calar as pessoas. Então, em se tratando de liberdade de expressão, e eu vou concluir, nobríssimo senhor Pedro, Daniel Silveira foi a porta de abertura do inferno aqui no Brasil. Daniel Silveira é a jurisprudência. Tudo que vai contra os parlamentares hoje usa o processo de Daniel Silveira, que foi condenado. Só para finalizar, Daniel Silveira foi condenado por expressar as suas palavras. Ele era um parlamentar no exercício do seu mandato, e o ministro e todos os demais do Supremo desrespeitaram o artigo 53, porque prenderam e condenaram uma pessoa por expressar. Então a liberdade de expressão no Brasil, ela foi violada, e o Daniel Silveira é o exemplo mais claro, e hoje ele está cumprindo, sim, ele está cumprindo pena, 8 anos e 9 meses em regime fechado, e está lá em Bangu. Inclusive, nesse documento que eu entrego a Vossa Excelência, tem toda a história do Daniel em resumo, tá? Eu queria só, para finalizar, que tem um pendrive aqui, que em 2021, doutor Pedro, eu fiz a denúncia lá na CIDH, lá na OEA, de tudo isso que eu narrei para o senhor aqui. Então, 2021 está tudo aí,
nesse pendrive eu gostaria muito que Vossa Excelência apreciasse que eu não trouxe aquele calhamaço, porque tem, eu acho, umas 8.000 folhas aí, tá bom? Muito obrigado.